Bem, minha história começa, meus queridos amigos e irmãos, no ano de 1958, no ano que eu nasci. Minha mãe ficou grávida de mim na ilha de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, mas o meu pai era um mineiro radical e disse: eu quero ter um filho mineiro. Já tinha nascido minha irmã em Santa Catarina, aquele negócio de barriga verde, coisa nenhuma, vou ter um filho mineiro. Colocou minha mãe grávida, minha irmã dentro de um trem e foi de trem para Minas Gerais. Em 1958 ele era militar, servia no Forte Marechal Luz, em Santa Catarina, e morava ali com a sua família, bem estabelecido na ilha, mas queria um filho mineiro. Quando eu cheguei em Minas, minha mãe já estava com 8 meses, foi no meio de uma licença que ele tirou do exército, e ficou lá para que eu nascesse. Mas quando faltavam poucos dias para eu nascer, e o padre do bairro Melo Viana chegou para minha avó, que era muito católica, e disse: olha, seu filho, seu neto não pode nascer na sua casa, porque a sua filha é evangélica, e evangélico não presta, tem que tirar de lá. Minha avó foi lá e disse: minha filha, Edveras, você tem que sair da nossa casa, você não pode ficar aqui, o padre disse que não é para você ficar aqui, e mandou minha mãe embora. Meu pai ficou indignado, foi para casa de uma tia. Uma semana depois eu nasci, porque o padre nos mandou embora de casa. Então eu já comecei, né? Já comecei no meio de uma balbúrdia. E há uns meses atrás eu estava ministrando na Jornada Mundial da Juventude, né? E muita gente me questionou por que eu tinha feito aquilo. E eu disse: porque toda essa gente precisa de Jesus. Eu não tenho nenhuma raiva, nem de padre, nem de católico. Acho que todas as pessoas precisam de uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Aquilo não trouxe nenhuma mágoa, não foi por causa disso que a minha vida, ainda na infância, se afastou totalmente de Deus. E minha mãe era evangélica, tentou nos criar no caminho do Senhor em Santa Catarina, toda a sua família evangélica. Meu pai nunca quis ser evangélico, tinha aquela herança católica forte na sua vida, e aquilo sempre foi um conflito dentro da nossa casa, e nós nos criamos assim, querendo ser evangélico, o pai com aquelas crendices e tudo mais. Quando tínhamos 11 anos de idade, acabou tudo. Minha mãe parou de fazer os cultos em casa, e nós nos mudamos de Santa Catarina para Ponta Grossa para Santa Rosa. De Santa Rosa viemos para Porto Alegre, meu pai sempre sendo transferido, e sempre aquela luta na nossa casa, porque além do mais meu pai bebia muito. Quando eu digo muito, bebia muito, bebia todos os dias, saía do quartel, tomava umas 5, 6 cervejas e uns 2, 3 copos de cachaça, e vinha todas as noites dessa maneira para casa, desde que eu me conheço por gente. Nossa infância foi sempre com um pai alcoolizado dentro de casa. Com 11 anos, toda aquela força do evangelho que minha mãe tentou colocar dentro da nossa vida, parecia que tudo aquilo se perdeu. Minha mãe foi para o espiritismo e tentou nos levar, todos os filhos, mas na verdade quem tomou conta de nós foi o mundo mesmo. Chegamos em Porto Alegre, eu estudava no colégio militar, e dentro do colégio militar eu conheci o rock, conheci a pornografia, e dentro do colégio militar também conheci as drogas, tudo ali no mesmo lugar. Morávamos na Rua Zenha. Depois fomos morar lá no Cristal. Eu já sabia o que era um baseado de maconha, já estava envolvido com um monte de porcaria. E não demorou 3 anos, eu larguei a escola militar, me misturei com um grupo de hippies que tinha ali perto da Avenida Zenha, na Rua Leopoldo Bier, e ali a minha vida entrou por um despenhadeiro. As drogas cada vez mais pesadas, não estudava, não trabalhava, não fazia nada, me drogava todos os dias. Meu pai não tinha mais autoridade, não tinha força para me tirar daquilo. Eu comecei a fazer artesanato e tocar violão. Aprendi a tocar violão na rua. E aquilo veio com muita força sobre a minha vida. Levei minha irmã mais velha para esse mesmo grupo. E como era na década de 70, hoje parece pior, mas sempre onde existe sexo, droga, rock and roll, gente solta, jovens, adolescentes soltos, é só porcaria. Eu não gosto de me fixar em tudo aquilo
que eu fiz, o tipo de droga que eu tomei, o tipo de vida que eu levei nesses 3 anos, os abusos que eu sofri, as coisas que foram fortes contra a minha vida, contra o meu caráter. Eu estava ali totalmente exposto, solto, minha irmã e eu. Quase trouxemos meus outros irmãos também para a mesma vida, mas pela graça de Deus, tinha uma irmã menor e um irmão da minha idade. Eles nunca quiseram entrar naquele mesmo caminho, mas ali, principalmente eu, meus queridos, eu me enterrei. Eu me tornei um drogado e usava drogas para ser feliz, não tinha nenhuma outra perspectiva, não tinha nenhum sonho, nenhum projeto, e aquela era a minha vida, fazer artesanato no meio dos hippies, vender na praia em Tramandaí, e durante todo o verão e durante o inverno aqui nas coisas turísticas, na feira hippie no centro da cidade, expor ali, né, na rua da praia. Essa se tornou a minha vida. Eu tinha 13, depois 14 anos, eu estava enterrado em tudo isso, fazendo isso como único objetivo de vida. Um dia chegou um cidadão chamado Jairo Pinheiro, um sargento do exército, amigo do meu pai, que tinha conhecido nossa família lá atrás, muito longe, lá em Santa Rosa ainda, e ainda tinha um culto na nossa casa, que ele vinha de vez em quando naquele culto, e ele chegou na nossa casa e viu tudo aquilo, e, é essa família mesmo? O que aconteceu com vocês? Todo mundo longe de Deus, todo mundo perdido, meus pais já iniciando o processo de separação, naquela época era o desquite, né? Fazendo o tal desquite, não se aguentavam mais e não aguentavam mais os filhos, a rebeldia, e aquilo era, nossa casa estava sendo totalmente destruída. Um dia chegou um cidadão chamado Pastor Erasmo Ungaretti, da igreja metodista. O sargento Jairo levou esse cidadão na nossa casa. Ele queria falar com a família, mas só minha mãe o recebeu, ninguém mais. Eu e meus irmãos zarpamos fora, pastor dentro de casa, não queria nem saber de jeito nenhum, né? Mas Deus sempre quer saber. E ele falou do amor de Deus para minha mãe, levou minha mãe para a igreja, e lá eles começaram a orar pela família do Capitão Roque. Sempre tinha a família do Capitão Roque um papelzinho que oravam, que era nós, minha família, meus filhos, meus irmãos e o meu próprio pai. Meu pai, bem nessa época, teve o seu 3º infarto e o exército o aposentou. Ele passou a beber mais ainda e aquilo tudo descambou a família. Fomos várias vezes, tivemos que ter a interferência da polícia do exército na nossa casa e queriam me internar porque eu perdia totalmente a razão, ficava drogado, deitado numa cama, ninguém sabia o que estava acontecendo. E assim, tomava qualquer tipo de droga, o que eu conseguia na rua, eu tomava remédios, comprimidos, que eu não sabia nem para o que era. Tinha um que era Artane, dizia que era para epilepsia, e a gente dissolvia aquilo, e injetava aquilo direto, sem nenhuma noção. Mequalon, remédios fortíssimos para paranoia, e aquilo tudo, aqueles jovens não tinham nenhuma noção do que era aquilo, não tinha as drogas assim definidas como hoje. Tinha maconha, e o que vinha de fora era alguma cocaína, mas muito pouca. O resto era inventado nas farmácias, nos botecos, uma coisa totalmente irresponsável, e aquilo tudo quase me levou à morte. Eu tive várias crises, entrei em colapso de saúde, de tudo, era magro que nem um palito, a saúde ruim, não comia, não me alimentava, e aquela vida foi me levando. Mas lá na igreja Wesley já orava pela nossa família. Ali eu entrei numa profunda depressão. Cheguei em casa, meu pai me olhou daquele jeito e disse: eu só espero a morte, né? O próximo passo, né, é a morte. E era mesmo. E já tinha aquele espírito de morte sobre a minha vida, de destruição, de não fazer nada, de estudar. E eu comecei a cair em mim: o que eu estou fazendo com a minha vida? Mas eu não sabia mais para onde ir. Mas um dia de tarde, naquele mesmo ano, sequência de meses de 74, aquele homem que tinha vindo na minha casa 1 ano atrás, voltou.
Na hora que eu acordava, sábado às 2h30 da tarde, que eu ficava festeando a noite inteira, vinha para casa, dormia em casa, e aquele homem bateu na porta. Eu fui lá no olhinho mágico tentar ver quem era naquela hora, e eu vi, puxa, é aquele tal pastor. Reconheci pela Bíblia, não queria nem saber. Ele ficou batendo, e batia, e batia, e batia, e eu só olhando ali atrás, e nada de abrir a porta, não queria saber de nada, coração endurecido, não sabia se, deixa aí. Voltei para a cama, ele ficou batendo mais uns minutos lá, e foi embora. Uma semana depois, o mesmo pastor volta, mais que petulância, voltou no mesmo sábado à tarde, às 2h, que era a hora que eu sempre acordava, e a minha mãe tinha dito que ele ia voltar, mas como eu estava dormindo, eu fui lá de novo, acordei, fui lá ver, é o mesmo pastor, e ele bateu, e bateu, só que dessa vez, eu fiquei com uma vontade de abrir. Eu lembro isso claramente, eu fiquei com uma vontade assim, eu vou abrir para ele, ele me parece, eu quis abrir a porta, mas o que me segurava era muito mais forte, e aquele homem bateu. Quando ele foi embora, enfim, eu não abri a porta, eu corri para a sacada, e eu tive um arrependimento súbito, por que eu não abri? Mas naquela noite, a mãe disse, meu filho, e ela se desesperou, você não abriu de novo a porta, ele não vai voltar aqui. Eu disse, mãe, eu vou lá falar com ele alguma hora, sabe? Você vai? Então você vai agora, vem cá. Pegou pela mão. Assim, numa autoridade de Deus, e saiu comigo pela Zenha, e me levou até a igreja Wesley, na rua São Vicente. E entrou no escritório do tal pastor Erasmo, está aqui ele, pastor, né? Está aqui ele. E eu, tudo bem? Aquele cabelão todo cacheado, não tomava banho há muito tempo, porque a lei dos hippies era, quanto menos banho, melhor. Né? Quanto menos banho, melhor. Com aquele odor, aquele cabelão cacheado, né? Com os braços tudo marcado de droga, todo ainda costurado, tudo. Em frangalhos entrei naquele lugar, e aquele homem magrinho levantou e disse, bem-vindo, Asaf. Eu lembro disso. Vem cá. Levou, tinha um grupo de 8 jovens, a reunião de jovens lá na Wesley, 8 jovens, e ele me sentou no meio daqueles 8 jovens, adolescentes. Suas 2 filhas estavam ali, jovens, uma com a minha idade, outra menor. Ele me pôs ali no meio, e eu comecei a olhar aqueles ETs, caretas, e eu sentei ali no meio, e eles nunca tiveram medo de mim. Eu achei, né, que todo mundo sabia que eu era drogado. Chegou o filho da tal Dona Eduvige, que todo mundo orava, achei que ia ter bullying, preconceito, que nada, irmãos. Sentaram ao meu redor, disseram, tua mãe disse que tu toca violão, toca aqui com a gente. Eles cantaram, Santo Espírito, enche a minha vida, por Cristo eu quero brilhar. E eu fiquei tocando aquelas músicas, Santo Espírito, Cristo, quero brilhar, e nada. Mas gostei do grupo. Eles disseram, olha, amanhã nós vamos tocar na igreja, não tem quem toque violão, você vem ajudar a gente? Eu disse, vou. Daí, domingo de manhã, ir em igreja, só Deus mesmo, irmão. Mas só por causa daquelas pessoas, daquele convite, eu peguei e fui. E aconteceu uma coisa até, que tinha um traficante chamado Aranha, e ele ficava ali perto do Instituto de Educação, e eu tinha que pegar o ônibus ali. Eu vim de ônibus da Zenha, desci ali para pegar da Protásio, e o Aranha estava ali, fumamos um baseado de maconha antes de ir para o culto. E eu cheguei no culto, né, já chapadão, toquei, e aqueles irmãos me convidaram, vem sábado que vem. E eu comecei a ir todo sábado.
maio, junho, falhava de vez em quando. Eles montaram um conjuntinho que ia ter um grande evento de jovens em agosto. Daí disseram, ó, em julho você tem que vir em todos os ensaios se você quer tocar conosco. E eu comecei a gostar daquelas pessoas. Eles tinham alguma coisa que eu gostaria de ter e sabia que não tinha mais condição de ter por minha própria força. Eu não conseguia mais fazer minha opção. Então a opção na hora era aquela. Eu levei um outro drogadão comigo, que também tocava, e a gente ficava ali na igreja. Mas, irmãos, uma coisa que a igreja tem, que muita gente não acredita mais: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente tem medo da própria verdade. A gente pensa hoje, né? E se os homossexuais chegarem, e se chega isso, e se chega aquilo, e se chega muçulmano. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem se aproxima da verdade não precisa temer. Se você tem certeza da verdade que está no seu coração, não tenha medo de ninguém se aproximar dela. A verdade sempre vai libertar alguém, sempre vai transformar vidas. E eu fui cativado pela verdade, pela pureza, pelo amor verdadeiro, por coisas que há muito tempo eu já não conhecia e nem compreendia. Mas a palavra de Deus diz assim que o crente, ele exala o doce perfume de Cristo. Eu vou dizer uma coisa: tudo que a gente possa falar aqui pode ser questionado por você, mas tem uma coisa que não se questiona: é o perfume de Cristo na vida de alguém. E aquelas pessoas tinham o perfume de Cristo. E eles cantaram muitas músicas naquele ensaio. Naqueles ensaios eu fui começando a ser cativado por aquelas músicas. No dia 13 de agosto era aquela concentração de jovens da cidade, aquele pequeno conjunto metodista ia cantar. Eu ficava lá atrás com o violão acompanhando. E no final daquela noite, um querido senhor, depois descobri que era também da família Borba, e meio parente da minha mãe, reverendo Lauro Borba da Silva, estava lá com as suas filhas, Elfa e Zoé. E esse homem falou do amor de Jesus e disse: tem alguém aqui que precisa da sua vida transformada por Jesus e quer isso para a sua vida? Eu disse: eu quero. Peguei meu violão, para surpresa de todo mundo, me levantei sozinho no meio daquela igrejona central cheia de gente e disse: é isso que eu quero. Eu quero ter minha vida transformada por Jesus. 16 anos de idade, toda a caretice caiu fora, toda a vergonha que eu sofria, né, que eu queria sempre estar escondido ali atrás, não queria que aquele negócio de crente, mas eu entendi o amor de Deus naquela noite. E eu voltei aquela noite, no outro dia falei para esse pastor Eraso, disse: pastor, ontem eu disse para Jesus, pedi para ele transformar a minha vida. Ele disse: Jesus pode transformar a tua vida, vem orar comigo. E orou, e eu comecei a orar com aquele pastor todas as semanas. E um dia ele me pegou: Azaf, como ele me chama até hoje, você vai voltar a estudar, você está 3 anos parado. Eu tinha parado lá no colégio militar, abandonado tudo na 6ª série. Você vai estudar. Me levou lá no IPA, falou com o professor Aslide Gic, disse: professor Aslide, esse moço, ele é isso, Deus está tirando ele dessa vida, dessas drogas, e ele precisa voltar a estudar. Me deram uma bolsa de estudo no IPA. Eu terminei o 1º grau, terminei o 2º grau depois, mas no meio disso eu conheci o pastor Donald, um missionário americano, que começou a tocar comigo, e a gente começou a cantar juntos na igreja, e aquele homem, aquele missionário se interessou comigo, e a gente sentava juntos e começávamos a compor música juntos, e aquele homem, como que aquele homem tinha se interessado por mim, mas o amor de Deus fez tudo aquilo. E junto com o pastor Donald, ainda na década de 70, eu gravei o meu 1º disco com as primeiras músicas que Deus tinha me dado. O disco Celebraremos com Júbilo. Nisso eu já tinha conhecido a Rosana, filha do meu querido sogro, Roberto Rocha. Imagina o dia que eu cheguei na casa do professor Roberto. Ele e a sua esposa, né, assim,
professores, doutores de universidade, as suas filhas tudo direitinho, já se preparando para a faculdade. Chega a Rosana e a Lídia com aquele cara, ó pai, esse é aquele cara que é ex-drogado, é ex-tudo, né? Ó, mas não se preocupe, ele já entrou na 6ª série, viu? E elas já tudo na universidade. Ele me olhava. E um mês depois eu conversei com a Rosana e disse: Rosana, eu preciso comprar uma bicicleta. Será que tu não me ajuda? Não, mas eu vou falar com meu pai. Foi falar com o seu pai para ele financiar a bicicleta. Lá nas lojas Renner, ele foi comigo, financiou a minha primeira bicicleta. Daí eu já tinha uma bicicleta e um violão, andava com violão. Ele não sabia que de vez em quando a Rosana sentava no cano da bicicleta, eu descia a Protásio com ela. Daquela bicicleta. Mas já tinha uma bicicleta e Deus foi transformando a minha vida de tal maneira, irmãos e amigos, que a minha vida começou a ser um testemunho vivo. Os meus pastores pegavam, eu ainda tinha minha mochila e meu violão, já estava estudando, eles iam por aí afora pelo Brasil para falar das coisas que Deus estava fazendo aqui e me levavam junto com eles. Não sei de onde eles tiravam aquela ideia, né, de que eu dava esse testemunho, eu contava essa história para aquelas pessoas e sempre alguém era beneficiado. Uma semente de fé nascia, como está nascendo em muitos corações aqui, que Deus pode transformar a sua vida. Deus pode transformar a sua casa. Quantas vezes eu vi minha mãe desesperada no quartinho onde ela orava, depois que ela se voltou de novo para Deus. Foi um ano inteiro de lágrimas pelos seus filhos, mas Deus estava transformou meu coração. Sabe, quando aquela semente de fé entrou na minha vida, eu sabia que aquilo tinha poder para transformar. Eu não sabia nem para onde iria me levar, porque a minha análise era tão pequena, tão imediata, eu precisava sair de tudo aquilo ali, e Deus simplesmente pegou, começou a me transformar. Eu estudei, Deus foi me prosperando, Deus me deu uma nova vida, Deus me deu esperança, e Deus me deu força para continuar, para dar os próximos passos da minha vida. Lembro quando eu fui pedir a mão da Rosana para o professor Rocha e para sua esposa, né? E eu cheguei para ele meio pensou o que eu tinha. Eu só tinha meu mesmo um violão e a bicicleta, que ainda era no nome dele. Mas ele sabia o que eu realmente tinha. Eu tinha a graça do Senhor transformadora na minha vida. Eu não quero me alongar mais, porque a proposta desse jantar é que você tenha a sua experiência, a sua convicção sobre o poder de Deus na sua vida, sobre o poder de Deus na vida da sua família. Depois de tudo isso, Deus transformou a minha família. Eu lembro quando minha irmã Carmélia saiu do seu quarto, eu estava cantando em casa, ela saiu do seu quarto e disse: é isso que eu preciso. Eu lembro de um telefonema do meu irmão Ener, e disse: Dego, ele me chama. Eu hoje acredito nisso, tudo que Deus fez na sua vida. Eu quero isso para mim também. Tu vem aqui em casa. Eu lembro quando meu irmão Abner também teve sua experiência com o Senhor. Muitos anos depois, mais tarde, depois de 40 anos, eu fiz aquela faculdade que eu sonhava, jornalismo, me formei em jornalista. Depois fui escritor. Nisso eu já tinha gravado dezenas de discos, distribuído pelo mundo afora. E meus discos já estão em 9 línguas, em 20 países. Sou o artista exclusivo, único artista exclusivo da Som Livre no Rio Grande do Sul. É um artista cristão, né? Eu não me chamo de artista, eu sou um ministro, mas eles chamam, né? E distribui meu disco, meu trabalho por esse Brasil afora e pelo mundo afora, agora das mídias sociais. Cheguei nos Estados Unidos para lançar meu livro a semana passada. Todas as pessoas já têm a minha música, meus discos novos, todo mundo conhece já, né? Porque esse trabalho Deus tem mandado. Mas a coisa mais importante da minha vida continua sendo o pequeno milagre
da transformação. Poderia aqui ficar contando as coisas maravilhosas que Deus tem feito. Em maio, meu livro é lançado no Oriente Médio para todo o mundo árabe. Coisa maravilhosa. Mas nada disso é maior do que viver uma vida maravilhosa, feliz com Cristo Jesus. Ter uma família, ter minha esposa, meus filhos ao redor da minha mesa todos os dias. Vocês estão vendo aqui, na frente de vocês. E eu só conto essa história porque hoje eu sou um homem muito feliz. Eu gostaria que cada pessoa aqui tivesse esta experiência de ter a vida transformada por Deus e fosse também um milagre vivo de Deus. Por isso eu não tenho vergonha de derramar lágrimas, dizendo que esta vida é para você também. Mas quando a semente de fé entra em um coração, para transformar a sua vida, para transformar a tua história, para transformar a história da tua casa, do teu casamento, a história dos teus filhos. Quando a minha mãe foi com aquele sargento Jairo e com aquele pastor, para aquela igrejinha, com meia dúzia de pessoas, para orar pela sua família, ela nem nos seus sonhos pensaria que um dia sua família seria totalmente transformada por Deus. E por isso que eu conto minha história para você.